Vamos começar com um tema super importante, a saúde mental no trabalho. Você sabe qual a importância da NR1 para garantir a saúde e segurança do trabalhador e da trabalhadora? Vamos conferir na reportagem de Maicon Leão. A rotina da Luciana sempre foi intensa. Prazo, cobrança, entrega, tudo no limite. Até que o corpo começou a dar sinais. Na realidade, quando eu comecei a sentir os primeiros sintomas, eu via que eu já não conseguia render como eu rendia antes na minha função. Eu era editora de texto de uma emissora televisiva e não conseguia mais criar como eu criava antigamente. Então eu comecei a observar que o meu processo de criação ele começou a ficar limitado. O que eu fazia em, por exemplo, 20 minutos, eu já não conseguia fazer em menos de 1 hora. E o que era a rotina virou dificuldade. E depois, o limite veio. O limite foi um dia que eu estava indo para o trabalho, eu peguei EPTG, né? E quando eu estava na metade da EPTG, eu já não conseguia mais dirigir. Eu larguei o meu carro, eu deixei o carro do jeito que ele estava, ali na EPTG, liguei para o meu marido e pedi para ele me buscar, porque eu já não conseguia mais nem ir trabalhar. Casos como o da Luciana estão longe de ser isolados. O crescimento dos casos de adoecimento mental no trabalho tem acendido um alerta do país e das instituições de fiscalização. Só no ano passado foram mais de 545 mil trabalhadores afastados por transtornos mentais. Os registros superam o ano de 2024 e consolidam um crescimento preocupante. Nós sabemos que isso é só a ponta do iceberg, porque para se chegar num afastamento pelo INSS, significa que essa situação, esse trabalhador já passou por afastamentos anteriores, possivelmente de menos dias, que ficaram às custas da própria empresa, né? E isso vinha acontecendo e começou a ser mais visibilizado, principalmente nesse pós-pandemia. Não significa que antes não existia, mas no pós-pandemia parece que isso se tornou mais real. Ansiedade, depressão e o estresse constante fazem parte dessa realidade, mas muitas vezes os sinais aparecem antes e passam despercebidos. Então é comum o mundo do trabalho ser estressante, é algo que a gente precisa manejar individualmente e coletivamente. Porém, quando esse estresse é crônico e aí essa pessoa começa a ter alguns sinais muito frequentes, é quando a gente começa a precisar ter um alerta. Diante desse cenário, a expectativa era que a partir de maio, as empresas passassem a ser fiscalizadas de acordo com as exigências da nova redação da NR1, norma que estabelece diretrizes gerais de saúde e segurança no trabalho. Inicialmente, a nova redação da norma deveria produzir efeitos em abril de 2025. No entanto, diante das dúvidas levantadas sobre a sua aplicação prática, o Ministério do Trabalho e Emprego decidiu adiar o início da fiscalização. E o pior é que o MTE ainda estuda um novo adiamento da aplicação da nova redação da NR1. O MPT vem atuando e capacitando e conscientizando com relação ao tema, inclusive aprovou uma orientação específica da Coordenadoria de Meio Ambiente do Trabalho e Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora sobre essa temática. Então, assim, não temos motivos para um novo adiamento. E, eventualmente, caso ele ocorra, as empresas precisam se lembrar que, na realidade, apenas o que se tem é um adiamento de uma autuação com relação a esse item específico da norma, mas não com relação a todo o sistema de saúde e segurança do trabalho. Para quem sentiu os impactos da falta desses cuidados, ficou alerta. Quando você sente que você realmente está diferente, a gente sente, a gente sabe quando a gente está diferente, a gente sabe que a gente não está produzindo como antes, peça ajuda. Eu acho que o fato de você pedir ajuda, isso é primordial. E a gente tem que ter consciência disso. Somos falhos, somos seres humanos, somos falhos, mas temos reconstrução, temos a saúde e temos profissionais que ajudam a gente e que podem sim fazer com que nós fiquemos melhor.